Parábolas de Jesus, capítulo 23. Por que vem a ruína? A parábola dos 2 filhos seguiu-se à da vinha. Numa, Cristo expôs aos mestres judeus a importância da obediência. Na outra, apontou as ricas bênçãos concedidas a Israel. E nestas, mostra o reclamo de Deus à sua obediência. Apresentou-lhes a glória do propósito de Deus, que pela obediência poderiam ter cumprido. Removendo o véu do futuro, mostrou como, pela omissão de cumprir seu propósito, toda a nação estava perdendo as bênçãos e acarretando ruína sobre si. Houve um homem, pai de família, disse Cristo, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. O profeta Isaías faz uma descrição dessa vinha. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Isaías capítulo 5, versos 1 e 2. O lavrador escolhe um pedaço de terra no deserto, cerca, limpa, lavra e planta-o de vides seletas, antecipando rica colheita. Espera que esse pedaço de terra, por sua superioridade ao deserto inculto, o honre pelos resultados de seu cuidado e labor. Assim Deus escolheu um povo do mundo para ser instruído e educado por Cristo. Diz o profeta: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Isaías capítulo 5, verso 7. A este povo outorgou Deus grandes privilégios, abençoando ricamente com sua profusa bondade. Esperava que o honrassem produzindo frutos. Deveriam revelar os princípios de seu reino. No meio de um mundo decaído e ímpio, deveriam representar o caráter de Deus. Como a vinha do Senhor, deveriam produzir frutos inteiramente diferentes dos das nações pagãs. Estes povos idólatras entregaram-se inteiramente à impiedade. Violência e crime, avareza e opressão e as práticas mais corruptas eram permitidas sem restrições. Iniquidade, degradação e miséria eram frutos da árvore corrupta. Em notável contraste deveriam ser os frutos da vinha do Senhor. Tinha a nação judaica o privilégio de representar o caráter de Deus como fora revelado a Moisés. Em resposta à súplica de Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. O Senhor lhe prometeu: farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Êxodo capítulo 33, versos 18 e 19. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Este era o fruto que Deus desejava receber de seu povo. Na pureza do caráter, na santidade da vida, na misericórdia e amor e compaixão, deveriam mostrar que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, verso 7. Pela nação judaica era o propósito de Deus comunicar ricas bênçãos a todos os povos. Por Israel, devia ser preparado o caminho para a difusão de sua luz a todo o mundo. Por seguirem práticas corruptas, perderam as nações da terra o conhecimento de Deus. Contudo, em sua misericórdia, não as destruiu. Planejava dar-lhes a oportunidade de conhecê-lo por intermédio de sua igreja. Tinha em vista que os princípios revelados por seu povo seriam o meio de restaurar no homem a imagem moral de Deus. Para o cumprimento deste propósito, foi que Deus chamou Abraão dentre seus parentes idólatras. Ele mandou habitar na terra de Canaã. E far-te-ei uma grande nação, disse, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2.
Os descendentes de Abraão, Jacó e sua posteridade foram levados ao Egito para que no meio daquela grande e ímpia nação revelassem os princípios do reino de Deus. A integridade de José e sua maravilhosa obra em preservar a vida de todo o povo egípcio era uma representação da vida de Cristo. Moisés e muitos outros eram testemunhas de Deus. Tirando Israel do Egito, o Senhor novamente mostrou seu poder e misericórdia. Suas maravilhosas obras no livramento da escravidão e seu modo de proceder para com eles em suas peregrinações pelo deserto não eram somente para seu próprio benefício. Deveriam ser uma lição objetiva para as nações circunvizinhas. O Senhor se revelou como Deus sobre toda autoridade e grandeza humanas. Os sinais e maravilhas que operou a favor de seu povo revelavam seu poder sobre a natureza e sobre o maior dos que a adoravam. Deus passou pelo altivo Egito, como passará nos últimos dias por toda a terra. Com fogo e tempestade, terremoto e morte, o grande Eu Sou livrou seu povo. Tirou-os da terra da escravidão. Conduziu-os através daquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura. Deuteronômio capítulo 8, verso 15. Fez sair água para eles da rocha do Seixal e alimentou-os com trigo do céu. Salmo 78, verso 24. Porque, disse Moisés, a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário e cheio de uivos. Trouxe ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta ao seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Deuteronômio capítulo 32, versos 9 a 12. Deste modo atraiu-os a si para que habitassem sob a sombra do Altíssimo. Cristo era o guia dos filhos de Israel em suas peregrinações no deserto. Envolto na coluna de nuvem durante o dia e na de fogo durante a noite, os conduziu e guiou. Preservou-os dos perigos do deserto, levou-os à terra da promessa, e diante de todas as nações que não conheciam a Deus, estabeleceu Israel como sua possessão peculiar, a vinha do Senhor. A este povo foram confiados os oráculos de Deus. Eram circunvalados pelos preceitos de sua lei, os eternos princípios de verdade, justiça e pureza. A obediência a estes princípios devia ser sua proteção, pois os salvariam de se destruírem por práticas pecaminosas. E como a torre na vinha, Deus colocou no meio da sua terra seu santo templo. Cristo era o instrutor. Como estivera com eles no deserto, assim também continuaria a ser o mestre e guia. No tabernáculo e no templo, sua glória habitava no santo Shequiná sobre o propiciatório. Em favor deles, manifestou constantemente as riquezas de seu amor e paciência. Deus desejava fazer do povo de Israel um louvor e glória. Todos os privilégios espirituais lhes foram concedidos. Deus nada reteve que pudesse ser útil para a formação do caráter que os tornaria representantes seus. Sua obediência à lei de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade ante as nações do mundo. Ele, que lhes podia dar sabedoria e perícia em todo o artifício, continuaria a ser seu mestre e os enobreceria e elevaria pela obediência às suas leis. Se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades que afligiam outras nações e abençoados com vigor intelectual. A glória de Deus, sua majestade e poder deveriam ser revelados em toda a sua prosperidade. Deveriam ser um reino de sacerdotes e príncipes. Deus lhes proveu toda a possibilidade de se tornarem a maior nação da terra. De modo definitivo, mediante Moisés, apresentou-lhes Cristo o propósito de Deus e esclareceu-lhes as condições de sua prosperidade. Povo santo, és ao Senhor teu Deus, disse ele. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos.
Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 9, e versos 11 a 15. Se guardassem os mandamentos, Deus lhes prometeu dar o mais belo trigo e tirar-lhes mel da rocha. Com longa vida, os havia de satisfazer e havia de mostrar-lhes sua salvação. Por desobediência a Deus, Adão e Eva perderam o Éden, e por causa do pecado, toda a terra foi amaldiçoada. Mas, se o povo de Deus seguisse as instruções, sua terra seria restaurada à fertilidade e beleza. Deus mesmo lhes dera ensinos quanto à cultura do solo, e deveriam cooperar em sua restauração. Assim, toda a terra, sob a direção de Deus, se tornaria uma lição objetiva da verdade espiritual. Assim como, em obediência às leis naturais, a terra deve produzir seus tesouros, da mesma forma como, em obediência à sua lei moral, o coração do povo deveria refletir os atributos de seu caráter. Até os pagãos reconheceriam a superioridade dos que servem e adoram o Deus vivo. Vedes aqui, disse Moisés, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 8. O povo de Israel deveria ocupar todo o território que Deus lhes designara. As nações que rejeitassem o culto ou o serviço do verdadeiro Deus deveriam ser desapossadas. Era propósito de Deus, porém, que pela revelação de seu caráter por meio de Israel, os homens fossem atraídos a ele. O convite do Evangelho deveria ser transmitido a todo o mundo. Pela lição do sacrifício simbólico, Cristo deveria ser exaltado perante as nações, e todos os que o olhassem viveriam. Todos os que, como Raabe, a cananeia, e Rute, a moabita, se volvessem da idolatria ao culto do verdadeiro Deus, deveriam unir-se ao povo escolhido. Quando o número de Israel aumentasse, deveriam ampliar os limites até que seu reino abarcasse o mundo. Deus desejava trazer todos os povos sob seu governo misericordioso. Desejava que a terra se enchesse de alegria e paz. Criou o homem para a felicidade e anseia encher da paz do céu o coração humano. Anela que as famílias da terra sejam um tipo da grande família do céu. Israel, porém, não cumpriu o propósito de Deus. O Senhor declarou: Eu mesmo te plantei por vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornasse para mim uma planta degenerada de vide estranha? Jeremias capítulo 2, verso 21. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Oséias capítulo 10, verso 1. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros,
e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça